Bom, pessoal, retomando aqui, vamos dar início ao nosso bloco de número 2 e vamos trabalhar agora, dar seguimento aí ao que nós estávamos tratando acerca dos direitos fundamentais. Então, o que eu estava dizendo para vocês é justamente que o caput do artigo 5º ele trata do quinteto dourado. É um nome trabalhado aí pela doutrina, pelos livros de direito constitucional e pode aparecer em alguma prova de vocês, alguma das provas que vocês vão prestar. Então, é importante ter esse cuidado. Pessoal, vida se desdobra aí em vários outros direitos. Vida, tanto assim, a liberdade, a propriedade, a segurança e a igualdade. Eu falei rapidamente disso em nossas aulas e agora eu vou destacar alguns dos incisos que estão previstos lá no artigo 5º. Vamos dar uma lida aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e propriedade nos termos seguintes. Pessoal, aqui eu queria fazer uma pausa para trabalhar com vocês um tema de extrema relevância que geralmente sempre cai nas provas de concurso, que é justamente o alcance dessa expressão, estrangeiros residentes no país. Então nunca é demais relembrar que a disposição do artigo 5º, na visão do STF, também se estende aos estrangeiros não residentes no país, bem como aos apátridas. Então, fiquem ligados nisso aí. Se a questão perguntar com base no entendimento do STF, teremos que responder da seguinte forma, que todos os direitos fundamentais, não só os do artigo 5º, mas aqueles direitos de nacionalidade, os direitos políticos, direitos tributários, todos eles estão ou serão também aplicados aos estrangeiros e aos apátridas, que são aquelas pessoas que não possuem nenhuma nacionalidade. Ok? Dando seguimento, pessoal, eu já comecei a trabalhar vários incisos com vocês e, salvo engano, na nossa aula eu parei na questão da inviolabilidade do domicílio e inviolabilidade das comunicações. Vejam, esses dispositivos ou essas expressões aqui do quinteto dourado, eles irão se desdobrar em vários incisos, em vários outros direitos. Então vejam, o caput ele vai trazer o quinteto, que é a base. Porém, nós teremos uma série de direitos que estarão nos incisos do artigo 5º. Alguns já comecei a trabalhar em aula e hoje vou dar seguimento tratando primeiramente aqui da inviolabilidade do domicílio, certo? Que decorre daqueles 5 direitos ali de vida, de igualdade, de dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º e por aí vai. Pessoal, o que é que nos diz aqui o inciso que trata da inviolabilidade do domicílio? Vamos ver aqui, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Gente, aqui teremos que trabalhar com as exceções, que é o que geralmente cai em prova. Então, a inviolabilidade do domicílio diz o seguinte, que os agentes de segurança pública e quaisquer autoridades não poderão ingressar no domicílio da pessoa sem autorização dela. Beleza, sem autorização. Primeiro ponto aqui, conceito de casa ou de domicílio. Gente, não é apenas o conceito base de casa, ou básico. Casa aqui vai abranger quarto de hotel, por exemplo, certo? O escritório profissional também está incluso. Qualquer local em que a pessoa utilize para dormir também estará incluso. Com exceção aqui, existe uma interpretação acerca de carros, tá, gente? Se for um caminhão, muitas vezes pode ser utilizado no conceito de casa, mas nem todos os veículos de transporte. Então, cuidado aqui, bota um asterisco em relação aos veículos de transporte. Existe uma discussão na doutrina que, por exemplo, o caminhão se enquadra, mas um carro comum não se enquadraria, certo? Mesmo que o sujeito utilize para dormir. Então, veículos como caminhão, vou escrever aqui caminhão. Locais em que a habitação coletiva, certo?
bem como, eu já falei aqui em cima, escritório profissional. Então, são algumas das localidades nas quais se aplica essa restrição aí domiciliar. Muito cuidado com isso nas provas de concurso. Essa previsão também vem trabalhada no artigo 150 do Código Penal, salvo engano, gente, que vai tratar do crime de violação de domicílio, em que o próprio Código Penal nos traz um conceito de casa, conforme está previsto no tipo penal. Mas vamos lá. Então o conceito de casa ele é bem amplo. Outra coisa, qual seria aí o conceito de dia para fins de aplicação dessa inviolabilidade? Gente, dia aqui, cuidado, não seria aquela disposição que diz que o dia é das 6 horas às 18 horas. Muito cuidado. Esse critério ele é falho, porque em algumas regiões do país nós temos uma extensão desses horários, ou um decréscimo. Então, a doutrina majoritária entendeu o seguinte: vamos considerar que o critério de dia, o nascer do sol, bem como o pôr do sol. Então, quando o dia está claro, já é possível cumprir, por exemplo, o mandado de busca e apreensão domiciliar, certo? E quando o sol se põe, deve ser cessada aqui, ou melhor, não deve ser iniciada nenhuma dessas condutas que violem o domicílio, certo? Professor, e se existir uma autorização da pessoa, é possível entrar na casa? Sim, a qualquer horário. Então, se a pessoa autoriza, você pode entrar no domicílio da pessoa a qualquer tempo. Agora, sem autorização, quais são aí as exceções constitucionais? Quando é que é possível ingressar no domicílio da pessoa mesmo sem autorização? Vamos lá? Existem 3 possibilidades aqui que o texto constitucional nos dá, em que os órgãos de investigação poderão ingressar no domicílio, gente, a qualquer momento, certo? Seja do dia, seja da noite, porque são situações excepcionais em que há aqui uma certa gravidade envolvida. Então, vamos partir dessa interpretação. Primeiro ponto aqui para lembrar na prova. No caso de desastre, no caso de flagrante delito ou para prestar socorro. Nesses 3 casos é possível ingressar no domicílio a qualquer hora ou qualquer momento, do dia ou da noite, certo? Agora, o texto da Constituição nos dá uma outra possibilidade. Essa aqui é uma exceção também, porém, necessitará observar a questão do horário, certo, gente? Ou melhor, do momento do dia. Então, para cumprir uma determinação judicial, a autoridade só poderia ingressar no domicílio da pessoa, mesmo sem o consentimento dela, durante o dia, certo? À noite não. E aqui é que entra a pegadinha de prova. O professor me deu um exemplo de cumprimento de determinação judicial. Gente, temos aqui como cumprimento de determinação judicial, por exemplo, um mandado de busca e apreensão de documento. Certo? Lembrando que esse mandado tem que ser expedido por uma autoridade judiciária, sempre. Então, aqui nós teremos as exceções, são 4 exceções, e espero que os senhores e as senhoras gravem, porque é o que vai cair na prova. Para fechar esse bloco, eu quero falar um pouquinho acerca da invasão do domicílio, né? No caso de flagrante delito. Pessoal, o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, e o STF entendem que, para que haja um ingresso, no caso do flagrante delito, que é a nossa segunda hipótese aqui, tem que haver um mínimo de indícios da prática criminosa. Mínimo de indício. Então não é possível ingressar no domicílio alheio por simples liberalidade, por achar que está ocorrendo um crime, por exemplo. O mais comum é o tráfico de drogas. Tá, gente? Então tem que haver aqui um mínimo de indício. O domicílio tem que ser observado para ver se realmente existe aqui algumas atividades suspeitas por parte das pessoas, um entra e sai, por exemplo. Então, nesses casos,
aí sim é possível ingressar no domicílio. Então, cuidado. No caso de flagrante delito, nem sempre será possível por mero achismo, principalmente das autoridades policiais. Tem que ser bem fundamentado, porque esse é um direito constitucional de todas as pessoas de não ter a sua residência violada. Beleza? Então paramos por aqui e nos vemos no bloco 3.